Muito bem, no vídeo de hoje vamos falar sobre teoria de falha. Que é um conteúdo muito útil para você fazer o dimensionamento, análise de qualquer componente mecânico. Bom, antes de mais nada, precisamos definir falha. O que é que vai ser falha aqui para a gente em um projeto? Bom, a falha a gente pode caracterizar de forma diferente para materiais que falham de forma dúctil e para materiais que falham de forma frágil. A gente aqui não fala material dúctil ou material frágil, porque a gente sabe que existem situações onde materiais dúcteis falham de forma frágil, né? Tem aquele conceito lá de temperatura de transição dúctil-frágil. Então, o importante é como o material falha, ok? Material dúctil, a falha do material dúctil está relacionada a uma grande quantidade de deformação antes da falha ocorrer, da fratura propriamente dita ocorrer. Então, aqui em projeto, nosso objetivo é impedir que essa quantidade de deformação aconteça. Tá? Ao menor sinal de deformação, que é a deformação plástica, que é o escoamento, a gente já caracteriza que o processo de falha já foi iniciado a partir dessa deformação. Então, uma vez iniciado esse processo, a falha se propaga. Então, a gente vai impedir que esse processo já aconteça, o processo de escoamento. Então, em materiais dúcteis, está associado com a formação, a falha está associada com a formação de micro-regiões de escorregamento. Tá? Vamos anotar aqui. Micro-regiões de escoamento. A gente impede que esse escoamento aconteça. Já o material que falha de forma frágil, a falha desse material está associada à formação de microtrincas. Tá? Essas trincas, que são microscópicas, tá? Não são vistas a olho nu, a gente também quer impedir que essas microtrincas ocorram. Uma vez iniciada essas microtrincas, a gente diz que o processo de falha foi iniciado. Ok? Bom, prever o processo de falha, tá? Prever a falha, né? Em um material que está sujeito a um carregamento uniaxial é muito simples. Por exemplo, eu tenho uma barra, um tirante em alguma peça que está submetido a um carregamento externo uniaxial. Então a gente sabe que internamente, se eu fizer uma seção na barra, eu sei que aqui é a força externa, eu sei que internamente existe uma tensão, ok? Essa tensão é igual a força sobre área. E como é que eu prevejo a falha? Se esse material for dúctil, o que é que eu preciso? Eu preciso da informação do ensaio de tração desse material. Qual a informação que eu preciso? Eu preciso, imagine, vamos lá. Então eu preciso buscar informação no ensaio de tração. O ensaio de tração simples, o que ele nos fornece? Ele nos fornece uma curva tensão deformação. Imagine que esse material é dúctil, ok? Ele tem uma curva a partir mais ou menos desse tipo, né? Onde a gente tem uma tensão aqui que a gente chama de SY, né? Tensão de escoamento. Então, a gente diz o seguinte, que a maior tensão que ocorrer na minha peça, né, que vai estar lá submetida a um carregamento real,
ok? A maior tensão que ocorrer nessa peça, se ela for igual ou superior à tensão de escoamento, ok? A falha está prevista. É muito fácil, né, comparar, porque o corpo de prova está submetido, né, no ensaio de tração a uma situação semelhante a essa aqui. Ele está sendo tracionado uniaxialmente. E se eu tenho uma peça que está sendo tracionada uniaxialmente e que seja do mesmo material e mesmo tratamento térmico, mesmo processamento, né, as peças, a peça e o corpo de prova tem que ser iguais, né, deve ter o tratamento, o material, a forma de fabricação semelhante, aí eu posso comparar. Então eu prevejo a falha de forma muito simples, ou seja, a falha é prevista se sigma, né, a tensão que está atuante, né, no meu tirante, na minha peça real da máquina, for maior ou igual que a tensão de escoamento. Então isso aqui vai nos dizer que vai ocorrer a falha. Esse é um critério, uma teoria de falha, um critério de falha, ok? Note que é o seguinte, que essa informação do ensaio de tração, ela pode ser buscada na literatura. Se você abrir o seu livro de elementos de máquinas, no final vai ter uma tabela com diversos tipos de materiais, principalmente metálicos, com diversos tipos de processo de fabricação diferente e vai fornecer as informações dessas informações das propriedades materiais. Entre elas estão a tensão de escoamento. Ok? Porém, qual o nível de confiança dessa tabela? O quanto que eu posso confiar nos valores dessa tabela? Isso é um ponto que você, como engenheiro, como projetista, deve ter cuidado a analisar. A recomendação que normalmente se dá é a seguinte: faça o seu ensaio, ok? A recomendação é realizar, né? Vou colocar aqui, o ensaio no material para obter as propriedades mecânicas. Então, esse passo de realizar o ensaio no material para obter as propriedades mecânicas deve ser olhado com cuidado, porque é um passo que vai encarecer o seu produto, a sua peça. Ou seja, o ensaio do material não é uma coisa barata, não é uma coisa simples, não é uma coisa trivial. Às vezes a indústria não tem as máquinas necessárias para fazer esse ensaio e a indústria só é uma indústria projetista, só é uma empresa de projeto, ok? Ou, às vezes tem que terceirizar. Então isso encarece o produto. Porém, as recomendações são as seguintes: se o seu projeto envolve vidas humanas, tá? Vidas em risco, né? Se o seu projeto pode colocar vidas em risco, é importante que se faça esse ensaio, não use os valores da literatura para você ter os resultados, as propriedades mais próximas possíveis daquela que você vai ter no seu projeto, ok? A outra recomendação é o seguinte: qual seria um projeto que envolve vidas em riscos, né? Coloca vidas em risco. Um projeto de componentes aeronáuticos, por exemplo. Um avião, uma falha no avião pode levar à morte de muita gente. Então, é recomendado que você faça o seu ensaio, não busque da literatura. Projetos que são produzidos em série. Produção em série. Tá? Você vai fazer um projeto, por exemplo, projeto de geladeira. Geladeira é produzida em muitas quantidades. Então, quando você pega o custo que você gastou para fazer esse ensaio e divide pela quantidade de itens produzidos, esse preço se dilui, né? Então o produto final não fica com preço tão caro. Agora, projetos, por exemplo, que envolvem, que são produzidos em muito poucas quantidades, né? Vai fazer um projeto único e que não envolvam não coloque vida em risco, aí você pode utilizar os valores, né, de uma tabela, de uma literatura, de um livro, desde que seja confiável, né? Tudo isso tem que se fazer a análise. Aqui não é uma receita de bolo, você tem que fazer análise caso a caso. É lógico, se você for fazer, por exemplo, um projeto que vai
Existem projetos de que você vai fazer apenas uma única unidade e que é necessário você fazer um ensaio. Por exemplo, projeto de grande responsabilidade. O que seria isso? Por exemplo, o projeto da NASA, né, que você vai fazer um rover, um veículo espacial, né, um robô para investigar o solo de Marte. Você vai mandar esse robô vai demorar mais de 7 meses para chegar em outro planeta. Então, é um único projeto que você faz. Então, você precisa, né, fazer os ensaios, porque é uma grande responsabilidade. Qualquer falha são fortunas que são desperdiçadas. Ok? Agora, se eu tenho, por exemplo, uma situação que a peça da máquina, né, um componente, ele está submetido a diversos carregamentos externos, carregamento dos mais variados tipos, carregamento distribuído, carregamento concentrado, momentos, né? Naturalmente, eu não vou ter um estado de tensões uniaxial. Eu vou ter um estado de tensões, eu posso ter até um estado tridimensional, né, com várias tensões nas três direções, normais, de cisalhamento, ok? E aí, como é que eu faço, por exemplo, para analisar? Porque eu vou ter a informação que o ensaio de tração me fornece é apenas para um corpo tracionado de forma uniaxial. Desse jeito. Como é que eu vou comparar uma coisa que não é mais uniaxial com a coisa uniaxial? Não é isso? Então, é por isso que surgem os critérios de falha, as teorias de falha. Bom, é importante mencionar também que os critérios de falha são distintos para materiais que falham de forma dúctil e para materiais que falham de forma frágil. Isso porque, né, os materiais falham de forma diferente. Os materiais frágeis falham devido à formação de microtrinca, eles falham a 90 graus de uma tensão normal, ou seja, os materiais frágeis falham por tensão normal. Os materiais dúcteis falham por tensão cisalhamento, né, por escoamento. O fenômeno de escoamento que é o que domina a falha de material dúctil. Tem aquele exemplo clássico de resistência dos materiais, que você pegar uma barra e tracionar nas duas extremidades, ok? O material que é dúctil ele vai falhar a 45 graus, ok? Algo parecido com isso aqui. E o material frágil vai falhar, vai ter uma superfície de falha a 90 graus, algo parecido com isso aqui. Isso aqui significa que é o seguinte, quem está dominando, tá, o modo de falha nessa situação de materiais dúcteis são as tensões cisalhantes, porque nós sabemos que as tensões de cisalhamento máxima atuam a 45 graus. E aqui nós sabemos que quem está dominando são as tensões normais. Basta construir um círculo de Mohr que é fácil verificar qual é a tensão, né, que atua a cada inclinação, a cada ângulo distinto. Bom, a primeira teoria de falha que nós vamos ver é muito boa para materiais dúcteis, que é a teoria da tensão de cisalhamento máxima. Tensão de cisalhamento máxima. Como o nome já sugere, o parâmetro que a gente vai olhar para que vai nos indicar que a falha vai ocorrer é a tensão de cisalhamento máxima, é a máxima tensão de cisalhamento. Bom, a teoria de cisalhamento máxima admite que o escoamento ele vai iniciar
quando a tensão de cisalhamento máxima se torna igual ou superior à tensão máxima de cisalhamento no limite de escoamento de um ensaio de tração simples. Ou seja, a gente volta, né, para o caso do ensaio de tração simples, tá? Que é de onde vai extrair a informação, tá? Que é interessante para a gente, né? Coloca aqui tensão, deformação. Essa aqui, esse é um ensaio de tração de um material, tá? De um corpo de prova de mesmo material do que a peça que eu estou analisando, a estrutura que eu estou analisando. A tensão de escoamento está aqui, ok? Então, eu preciso saber o seguinte: eu tenho uma peça, essa peça está sendo projetada ou está sendo analisada. Eu vou encontrar o ponto crítico da peça, ok? E nesse ponto crítico eu vou calcular a tensão máxima de cisalhamento. Se essa tensão máxima de cisalhamento na minha peça for igual ou superior à tensão máxima de cisalhamento no corpo de prova sob o ensaio de tração uniaxial no momento do escoamento, a falha vai ocorrer. Então, primeiro, quem é a tensão máxima de cisalhamento no momento do escoamento de um corpo de prova? A gente faz a análise, né, da tensão, é muito fácil fazer isso. Ou seja, a gente tem um elemento de tensão, ele está sendo tensionado aqui, ok? Então, o círculo de mol é trivial, né? Muito simples. O círculo de mol, nesse caso, é exatamente dessa forma. Esse ponto aqui é a tensão, ok? Normal é aqui tensão de cisalhamento. A tensão de cisalhamento máxima, que é medida na ordenada, né? Que nesse é o ponto de tensão de cisalhamento máxima. Se isso for no momento do escoamento, esse ponto aqui vale SY, vale a tensão SY. Esse ponto aqui vai valer o quê? Vai valer o raio. Esse aqui é o diâmetro, ou seja, esse ponto aqui vale SY sobre 2. Então, para um ensaio de tração, no instante do escoamento, a tensão de cisalhamento máxima vale igual a tensão de escoamento sobre 2. O livro do Stigler utiliza SSY como resistência de cisalhamento ao escoamento, ok? É a nomenclatura que o Stigler, né, o livro de elementos de máquinas, utiliza, esse SSY aqui, que ele chama de resistência ao cisalhamento no escoamento. Então, se a minha tensão de cisalhamento máxima no meu material, na minha peça, no ponto mais crítico da minha peça, for maior ou igual que esse valor, a gente diz que a falha ocorre. Essa tensão, essa teoria também é chamada, gente, teoria de Tresca, tá? Critério de Tresca, que é o nome, né, do cientista que a desenvolveu. Então, se eu tenho um estado de tensão triaxial, a gente viu, lembrem que um estado de tensões triaxial, vocês têm todas as tensões, todas as componentes, né? Componente normal, componente de cisalhamento, etc, etc, etc. Então, no ensaio de tração triaxial, quem é a tensão máxima, a gente consegue encontrar através das tensões principais. Se as tensões principais forem ordenadas σ1 maior ou igual que σ2 maior ou igual que σ3, ou seja, dentre as três tensões principais, σ1 for a maior de todas e σ3 a menor de todas, a tensão máxima vai ser igual a σ1 menos σ3 sobre 2. Vamos colocar em módulo, tá? Para indicar um caso de compressão, porque a gente precisa do módulo dessa diferença. Ou seja, a maior diferença entre as tensões principais, a metade da maior diferença é igual à tensão máxima de cisalhamento. Ou seja, o critério de falha
de Tresca, da teoria de tensão de cisalhamento máxima, vai dizer o seguinte: a falha vai ocorrer se σ1 menos σ3 sobre 2 for maior ou igual que a resistência ao cisalhamento em escoamento, ou seja, maior ou igual que a máxima tensão de escoamento, ou seja, SY sobre 2. Essa informação SY, você pode fazer o seu ensaio de tração antes de construir a sua peça, ou você pode buscar da literatura, seguindo os critérios, as recomendações que a gente já informou no início da aula. Então, se a gente considerar somente essas duas aqui, ou seja, a falha, né, vamos colocar aqui, é previsto a falha se σ1 menos σ3 for maior ou igual que SY. E esse é o critério de Tresca. E aqui, importante, no ponto mais solicitado, ok? É o primeiro ponto, é o ponto mais solicitado do material. Então, se eu tenho o meu projeto, ok? Eu conheço as minhas tensões principais, eu vou ter um valor de tensão de cisalhamento máxima. Eu consigo definir um fator de segurança para esse caso. Se eu tenho minha tensão de cisalhamento máxima, esse valor eu conheço, ok? E eu tenho o meu valor de SSY, né, a minha resistência ao escoamento, ou seja, a tensão de escoamento sobre 2, eu consigo encontrar o meu fator de segurança. Ou seja, eu consigo, com esse valor aqui, eu sei que isso aqui é igual, tá, a um SSY sobre N. Ou, como SSY é igual a SY sobre 2, SY sobre 2N, onde N é o fator de segurança, ok? Então, esse é calculado. Eu tenho uma situação, ok, com um carregamento externo que me fornece um valor de tensão de cisalhamento máximo no ponto mais solicitado e quero descobrir o fator de segurança. Qual é o material? Material X. Qual é a tensão de escoamento desse material X? Valor tal, coloco aqui. O que nos retorna um valor de fator de segurança. Se esse N for menor que 1, significa que seu projeto é um projeto de risco. Então, se você for um engenheiro convocado para fazer uma análise enquanto o fator de segurança é menor que 1, você vai falar que esse projeto está dimensionado de forma incorreta e que pode levar à falha a qualquer momento. Isso aqui é um critério, é uma teoria, não significa que vai falhar imediatamente quando acontecer. Existem outras condições que podem estar influenciando, mas a gente trabalha em cima desse critério. O estado de tensões muito comum é o estado plano de tensões, que a gente já conhece lá da resistência dos materiais, que é o seguinte: no estado plano de tensões, a gente tem um plano, nós não temos nenhuma componente de tensão. Por exemplo, esse estado que eu estou representando aqui, eu só tenho tensões nesse plano aqui e nesse plano aqui. Esse plano não tem tensão, nem normal, nem cisalhamento. Então, de cara, eu sei que esse plano é um plano principal. Então, se eu tenho tensões de cisalhamento, tensões normais, principais, σ1, σ2, σ3, eu sei que uma delas é zero. As outras podem ser qualquer outro valor que eu vou descobrir encontrando uma inclinação, né, em que essas tensões de cisalhamento vão zerar e só vão sobrar tensões normais. Então, se eu chamar, eu sei que uma das tensões é igual a zero e eu vou ter uma σA e σB. Tá? Eu estou chamando as tensões não nulas de σA e σB. Então, eu tenho três situações que podem ocorrer. A primeira situação é o seguinte: σA e σB são positivas. Se σA e σB são maiores que zero, automaticamente eu sei que σ3 é zero, porque a menor delas
é sigma 3 e uma falta ainda ser zero, então a menor delas é zero. Então a condição de escoamento para esse caso, o critério de falha, basta lembrando que o critério de falha é sigma 1 menos sigma 3, tá? Maior ou igual a SY, não é isso? Então, se sigma 3 é zero, então a condição de falha vai ser sigma A maior ou igual que SY, porque sigma 3 seria zero, né? Ia zerar esse termo daqui, então sigma A ou sigma B maior ou igual que SY. Se sigma A positivo, tá? Sigma B negativo, aí eu sei o seguinte, que sigma A é a sigma 1 e sigma B é sigma 3. Então, o meu critério de falha vai ficar que sigma A menos sigma B é maior ou igual que SY. E o terceiro critério é se sigma A e sigma B forem negativos, forem menores que zero. Então, eu já sei que, nesse caso, a maior delas, sigma 1, é zero. Então, o meu critério de falha vai sobrar aqui sigma B menor ou igual que menos SY. Então, isso aqui são equações, né? São inequações. Eu consigo representar isso num gráfico, tá? Se eu colocar aqui num eixo sigma A e num eixo aqui sigma B e representar essas três situações, tá? Eu vou ter algo mais ou menos assim. Aqui a tensão de escoamento do material menos SY aqui e menos SY aqui. Então eu vou ter algo assim. Essa região é para esse primeiro caso. Essa região aqui para o último caso. Para esse caso aqui, a gente sobra essas duas regiões. Então, observe que a gente forma um hexágono, tá, de falha. O que é que significa isso aqui? Que qualquer combinação de tensão sigma A e sigma B cair dentro dessa figura geométrica, a falha não vai ocorrer. Se cair fora, é porque a falha está prevista a ocorrer. Então, essa região aqui, de acordo com o critério de Tresca, é chamada de região segura. Mantenha o seu projeto, então, dentro dessa região para não ocorrer a falha. Bom, o segundo critério bastante utilizado em matérias dúcteis é o critério da energia de distorção. Critério da energia de distorção, tá? Que é também chamado por critério de Van Mises-Henke. Certo? Primeiro a gente precisa falar um pouco de energia, tá? Vocês lembram que qualquer corpo sólido, então nós temos aqui um cubo, né, diferencial, um elemento que está sendo tracionado, vamos pegar o caso mais simples, de forma uniaxial, com tensões aqui de forma uniaxial. O que é que a gente tem? A gente tem um diagrama tensão-deformação algo semelhante desse tipo. Um corpo, quando ele é tensionado dessa forma, o trabalho externo que está sendo aplicado para tensionar ele é armazenado na forma de energia de deformação, ou seja, uma energia interna. Essa é a energia de deformação. A energia de deformação, para o caso elástico, nós sabemos que é apenas a área desse gráfico daqui. A gente consegue provar isso matematicamente, fisicamente conseguimos provar, mas de forma simplificada a gente pode dizer que é exatamente igual a essa área do gráfico aqui. Então, a energia, tá? Essa energia da área do gráfico é energia por unidade de volume. Então, se a gente diz que
energia de deformação nós chamamos de U maiúsculo, a energia de deformação específica, ou seja, por unidade de volume, nós chamamos de Uzinho, U minúsculo. Essa energia específica que é exatamente igual, tá, a essa área aqui para o regime elástico, nessa área desse gráfico, ou seja, sigma vezes epsilon sobre 2 para esse caso uniaxial, ok? A energia de deformação, tá, ela pode ser definida como a soma da energia de deformação total, uma energia responsável apenas pela variação do volume e uma parcela de energia responsável pela distorção, ou seja, apenas pela deformação do material. Essa parcela da variação do volume é o que a gente chama de dilatação, ou seja, o material ele só aumenta de tamanho, tá, ou diminui, mantendo as suas proporções, o elemento. Essa parcela daqui faz a distorção do material. E a gente consegue provar, lá da mecânica dos sólidos, nós conseguimos provar que essa parcela de distorção é a única responsável pela falha do material. Ou seja, essa parcela daqui que vai nos dizer o critério de falha, por isso que ele é chamado de energia de distorção. Então, o critério de falha de Van Mises-Henke diz o seguinte, que quando a parcela de energia de distorção no seu material, no seu componente mecânico, a sua estrutura, for igual ou maior que a energia de deformação por unidade de volume, tá? Num corpo de prova, no instante do escoamento, a falha será prevista. É importante ressaltar que essa parcela que a gente está tratando sempre, tá, é por unidade de volume, ok? Então, de forma vamos desenhar, né, para ficar mais fácil. Se a gente tem, por exemplo, um estado de tensões tridimensional, tá? Eu vou representar ele como uma soma. Então vamos representar aqui esse mesmo cubo aqui duas vezes, mais, ok? Então imaginem que é o mesmo cubo aqui. Então imaginem que nós temos lá num ponto mais solicitado, lembre-se, sempre, qualquer critério de falha, a gente sempre pega o ponto mais solicitado. E esse ponto mais solicitado nos fornece um estado de tensões, né, cujas tensões principais eu estou desenhando aqui. Ou seja, sigma 1, sigma 2 e sigma 3. E nós vamos trabalhar o seguinte, se a gente chama uma tensão média, sigma AV, né, como está lá no livro do Shigley, nós chamamos e definimos como sendo sigma 1 mais sigma 2 mais sigma 3 sobre 3, ou seja, a tensão média é a média das tensões principais. Então nós podemos dizer o seguinte, nós vamos representar o primeiro cubo, né, o estado de tensões total do corpo como a soma de uma tensão média atuando em todas as direções, mais uma parcela que sobrou, né? A gente chama então sigma 1 menos sigma média, sigma 2 menos sigma média, sigma 3 menos sigma média. Essa parcela nós chamamos de estado de tensões hidrostático. Por quê? Então, o estado de tensões que é semelhante à pressão hidrostática, né? Que em todas as direções a pressão é o mesmo valor. Então, por isso alguns livros utilizam a letra P para representar essa tensão hidrostática aqui. Essa parcela de tensão hidrostática é a parcela que nos vai fornecer a parcela de energia de deformação volumétrica, ou seja, energia de dilatação.
A parcela remanescente, que é igual à tensão principal, excluindo a tensão média, excluindo a tensão hidrostática, é que vai nos fornecer a energia de distorção, a energia de deformação por distorção. Então, é esse estado aqui de tensões que nos vai dizer se o material vai falhar ou não. É por isso que a literatura diz que o critério de Van Mises, assim como o critério de Tresca, que a gente já viu também, eles são insensíveis ao estado de tensões hidrostáticas. Porque, segundo esse critério, o material nunca vai falhar, tá? Quando as três tensões principais forem iguais. Quando a gente desenvolver uma fórmula para esse critério, vocês vão ver que, substituindo as três tensões principais por valores iguais, o critério não vai prever falha nunca, né? Então, a gente diz que esse critério de falhas ele é insensível a tensões hidrostáticas. Mas, de fato, materiais metálicos, matérias dúcteis submetidas a estado de tensões hidrostáticas, eles suportam tensões muito altas. Eles vão falhar em tensões bastante elevadas, mas eles falham, ok? Então, o que é que a gente precisa fazer então? Prever uma equação que vai nos fornecer o valor, tá, de tensão, de energia de distorção, ok? Então, como é que a gente faz isso? Tudo baseado nessa formulinha aqui, ó, na formulinha da distorção. Então, a gente precisa encontrar uma expressão dessa aqui, tá, para esse estado de tensões. Como que seria? Seria o seguinte: a energia de deformação total, tá, por unidade de volume para um estado de tensões principais vai ser igual ao seguinte: sigma 1 é 1 sobre 2, mais sigma 2 é 2, epsilon 2 sobre 2, mais sigma 3, epsilon 3 sobre 2. Essa é a energia total. A gente subtrai agora uma parcela de energia referente a tensões hidrostáticas, ok? E vamos obter uma expressão que somente remete à deformação por distorção. Fazemos o mesmo para um estado simples, tá, de deformação uniaxial, de tensão uniaxial, encontramos e igualamos. Fazendo esse cálculo, que você encontra em qualquer livro de mecânica de sólidos, você encontra a seguinte expressão, que a falha será prevista se a seguinte expressão for maior ou igual que a tensão de escoamento do material. Então, essa expressão vai nos fornecer o critério de falha. Se esse lado aqui for maior do que a tensão de escoamento, a falha é prevista pelo critério de Van Mises. Lembre-se do ponto mais solicitado. Vamos colocar aqui. Esse é o critério, tá? No ponto mais solicitado. Essa parcela aqui, note, elevado a meio, ou seja, é uma raiz quadrada, ela pode ser equivalente a uma tensão. Então, muita gente chama esse termo e toda essa expressão aqui, ela em raiz, né? Ela é chamado de tensão de Van Mises. Então, em muitos livros, você encontra algo do tipo. Então, em muitos livros, os autores utilizam isso aqui igual a um sigma linha, tá?
E aí utilizam que o critério de falha é que sigma' for maior ou igual que SY, a falha será prevista, onde sigma' é a tensão de Van Mises, tá? Então, é a maneira de você expressar esse critério de falha de Van Mises. Note que a expressão envolve a subtração entre todas as componentes, né, de tensões principais. Para um estado plano de tensões, né, uma das tensões é sempre nula. Então, se a gente chamar mais uma vez sigma A e sigma B, as tensões principais diferentes de zero, nós temos que as tensões principais são sigma A, sigma B e zero. Se vocês substituírem nessa expressão aqui, vocês vão encontrar que a tensão de Von Mises pode ser escrita de forma para um estado de tensões plano da seguinte equação: sigma A ao quadrado menos sigma A, sigma B mais sigma B ao quadrado, tudo isso elevado a meio. Para encontrar isso aqui, basta substituir sigma 1 e sigma 2 por sigma A e sigma B, respectivamente, e sigma 3 por zero, por exemplo. Vocês vão obter essa expressão aqui exatamente dessa forma. Então, o critério de falha para um estado de tensões plano acontece o seguinte: se essa expressão for maior ou igual que SY, ou seja, maior ou igual que a tensão de escoamento, a falha estará prevista. Então, vamos fazer aquela mesma representação que fizemos para o critério de Tresca. Ok? A gente colocou no eixo sigma A e no eixo sigma B aqui. Para o critério de Tresca, o que é que a gente tinha? A gente tinha as tensões de escoamento, né, as extremidades aqui, e a gente tinha uma figura aproximadamente dessa forma aqui, um hexágono. E esse era nossa região segura para o critério de Tresca. Se você traçar essa expressão aqui nesse sistema de eixos coordenados, você vai ver o seguinte, que o critério de Tresca, essa expressão é equivalente a uma elipse. E olha, que interessante. Essa elipse, ela envolve o hexágono de Tresca da seguinte forma. Olha que fantástico, porque o critério de Van Mises prevê uma região um pouco maior do que a região de Tresca, né, como região segura. Toda essa região envolvida pela elipse em azul é a região segura pelo critério de Van Mises. Esses pontos, existem alguns pontos em que os dois critérios concordam, né, apresentam os mesmos resultados de indício de falha. E existem pontos onde há uma pequena diferença entre os dois critérios. Então, essa região azul, tá? Vamos colocar aqui, é a região segura para Van Mises. Se eu quiser falar de fator de segurança, de coeficiente de segurança para Van Mises, é muito fácil, né? Se eu tenho o meu projeto, depois que eu faço todos os cálculos, eu encontro um valor de tensão de Van Mises. O meu fator de segurança vai me dizer quão esse valor de tensão de Van Mises está afastado da tensão de escoamento. E eu vou conseguir encontrar esse valor através disso aqui. Eu tenho a tensão de escoamento sobre N. Então, eu tenho esse valor. As tensões, os carregamentos no meu projeto fornecem um valor de tensão de Van Mises e eu sei qual é a tensão de escoamento do material. Sabendo isso, eu calculo qual é o fator de segurança. Fator ou coeficiente de segurança. Porque ele é calculado, lembre-se, segurança é sempre calculado. Gente, o critério de Van Mises também é conhecido como critério da tensão de cisalhamento octaédrica
ou teoria da tensão de cisalhamento octaédrica. Então eu vou falar rapidamente. Qual o significado disso aqui? Bom, está relacionado com um plano octaédrico, tá? Um octaedro, vocês lembram, tá? De geometria espacial, que é um sólido, tá? Que tem 8 faces. É semelhante a 2 pirâmides, uma sobre a outra. Então, baseado nisso aqui, imagine que nós tenhamos os seguintes eixos principais, tá? Os eixos principais de tensão, vamos colocar X, Y e Z são os eixos principais e vamos imaginar um plano semelhante a esse aqui. Esse plano, que é o plano octaédrico, ele tem a seguinte disposição, ok? Esse é o plano octaédrico. E a característica geométrica desse plano octaédrico é que a normal a esse plano forma sempre o mesmo ângulo com os 3 eixos principais. Lembre-se, né? A gente tem uma normal, uma N aqui, normal a esse plano. E os cossenos diretores são de 1/3, formam sempre os mesmos ângulos, ok? Então, a teoria da tensão de cisalhamento octaédrica é assim chamada porque se eu calculo a tensão de cisalhamento nesse plano para um determinado estado de tensões e eu aplico o critério de falha quando a tensão de cisalhamento octaédrica for equivalente à tensão de cisalhamento octaédrica em um corpo de prova que está submetido a essa retração no instante do escoamento, eu vou obter exatamente a mesma expressão do que aquela que Van Mises obteve, ou seja, essa expressão aqui da tensão de Van Mises. Então, vamos repeti-la aqui. Elevado a meio. Okay? É por isso que é chamada também de teoria da tensão de cisalhamento octaédrica. E, importante falar, eu falei no início da aula que essa teoria, ou seja, a tensão de cisalhamento octaédrica, né? Ou seja, Van Mises, nada mais é que Van Mises, não foi desenvolvida com esse nome por Van Mises, mas a fórmula final é exatamente a mesma que aquela obtida por Van Mises. Note o seguinte, eu falei no início da aula que ela é insensível à tensão hidrostática, que é um estado de tensões hidrostáticas, que todas as tensões principais em todas as direções são as mesmas. Ou seja, se eu tenho uma tensão sigma, sigma, sigma igual em todas as direções, todos esses termos, né, vão zerar, ou seja, o critério nunca vai prever falha para um estado de tensões hidrostáticas, seja todas em tração, seja todas em compressão, né? Então, é por isso que a gente diz que ele é insensível a tensões hidrostáticas. Significa que nunca vai falhar? Não, vai falhar, mas de fato ele falha com tensões muito mais elevadas, ok? Essa figura 5.15 está no livro dos Elementos de Máquina do Shigley, tá? No capítulo 5, e representa dados experimentais de falha e a posição com relação aos envelopes de falha através de 2 teorias. Como os materiais aqui utilizados, por exemplo, essa bolinha aqui fechada, né, aberta por dentro aqui, é aço de níquel com molibdênio. Está aqui representada aqui as posições, né, as combinações de tensões principais que levaram à falha. É lógico que essa curva representa tensões principais em um estado plano de tensões, tá? Ou seja, uma das tensões principais é 0 e por isso que ela não está sendo mostrada. Os valores de tensões principais foram normalizados, tá, pela tensão de escoamento para você conseguir representar de forma adimensional no eixo. Então você tem o seguinte:
você tem um envelope, essa curva de preto aqui é um envelope de falha pela teoria de Van Mises, né? Da teoria da energia de distorção máxima, né? Ou tensão octaédrica, o nome que você prefere chamar. E esse envelope hexágono é aquele que a gente já viu, que é o da teoria do aceleramento máximo, o critério de Tresca. Esses pontos são as combinações de tensões em materiais diferentes que levaram à falha. Ou seja, para esse material aqui, que é o aço Mi23, a gente teve uma falha aqui que combinou uma tensão principal σ1, marcada aqui, e uma tensão principal σ2, marcada aqui. Ok? E assim é analisado para todos os outros pontos. Observem que a teoria de Tresca ela é mais conservativa com relação à teoria de Van Mises. Ela consegue se afastar mais dos dados. A teoria de Van Mises concorda melhor com os resultados. Note que os resultados das falhas estão dando exatamente em cima, tá, da curva de Van Mises. É lógico que quando você vai utilizar um critério de falha, você vai utilizar um fator de segurança para você garantir que seu ponto, sua combinação de tensões caia dentro da região segura e seu projeto, por consequência, seja considerado um projeto seguro. A teoria mais recomendada a utilizar era a teoria de Tresca para matérias duplas. Pela teoria de Tresca, as equações são mais simples do que a de Van Mises, então por muito tempo se utilizou. Com o avanço do computador, hoje em dia a gente consegue muito bem utilizar o critério de Van Mises porque ele concorda, os dados caem exatamente sobre a curva, então ela tem uma melhor relação do que o critério de Tresca. Então o recomendado para matérias dúcteis é o critério de Van Mises. É lógico, mas você como projetista pode escolher o critério que você quiser. A observação que eu faço é que para materiais poliméricos, materiais compósitos, procure o critério de falha mais adequado. Saiba sempre que existe um critério de falha para determinado tipo de material. Aqui estamos falando de materiais metálicos que falham de forma dúctil. Lembre-se que você pode projetar em madeira, você pode projetar em um polímero, em um compósito. Então, a sua busca, a sua pesquisa vai indicar qual é o critério de falha mais adequado para o seu tipo de material. Bom, vamos ver agora a teoria de falha para materiais frágeis. Essa teoria ela envolve um certo empirismo, uma informação de experimentos, então a gente não deduz ela aqui, a gente só apresenta da forma que ela é utilizada. O nome desse método é o método de Mohr modificado, teoria de Mohr modificada. Vamos anotar aqui. Teoria de Mohr modificada, certo? Lembrando que essa teoria ela é para tensões estáticas, né? Biaxiais, ou seja, tensões planares em materiais frágeis. Ou materiais que falham de forma frágil e para um estado plano, né? Biaxial. Lembrando que como o material é frágil, assim como todo material frágil, você deve avaliar a questão das concentrações de tensões antes de encontrar as tensões principais. Então lembre-se, deve-se avaliar o efeito das concentrações de tensão, se elas existirem, certo? Então, como é que a gente representa esse método de Coulomb-Gouin? A gente representa pelo gráfico, que é um mapeamento das tensões principais. Vamos imaginar que nós temos um estado plano, com a mesma nomenclatura, sigma A, a primeira tensão principal, sigma B, a segunda, e a terceira, é claro, é igual a zero. Então, a gente coloca aqui a abscissa para sigma A ordenada para sigma B. Essa teoria normalmente é utilizada para materiais, tá, que possuem resistência, né, tensão última diferente na tração e na compressão. Lembre-se do ensaio de tração
tá? Que tensão última é aquela mais alta, tá? Aquela resistência mais alta, SU. Aqui de tração, e nós temos um valor também aqui embaixo para compressão. Então nós marcamos no gráfico aqui tensão última de tração, tensão última de tração do material. A resistência à compressão de materiais frágeis normalmente é maior, tá? É diferente. Materiais dúcteis normalmente você tem a mesma resistência à tração e compressão. Materiais frágeis é diferente. Pense no caso do concreto. Se você tracionar um concreto, facilmente ele vai fraturar, ele vai sofrer a falha. Se você comprimir concreto, ele não vai sofrer essa falha com facilidade. Então vamos colocar aqui tensão, resistência última de compressão, o mesmo valor aqui, resistência última de compressão. Vamos representar uma linha que a gente vai chamar de diagonal do cisalhamento. Se vocês lembrem, a tensão de cisalhamento máxima está a 45 graus das tensões principais. Então aqui a 45 eu represento essa diagonal aqui do cisalhamento. É o que no livro de vocês eles colocam lá como torção, cisalhamento. Então vamos colocar aqui diagonal do cisalhamento. E aí o critério é o seguinte: a gente fecha a região segura da seguinte forma. Então, essa aqui é a região segura para materiais frágeis, de acordo com o critério de Mohr modificado. Então, se eu quiser ter um projeto, uma situação, como é que eu sei se ele está numa região segura? Eu calculo as tensões principais e marco o ponto. Se ele estiver aqui dentro desse envelope, eu sei que o projeto está seguro. Se estiver fora, o projeto não está seguro. Então, eu devo trabalhar com algum coeficiente de segurança. Bom, a gente pode também definir algumas expressões. Notem que o critério de falha depende de qual quadrante, né, o ponto vai estar localizado. Se eu, por exemplo, quiser estudar, saber o meu fator de segurança para um material frágil, eu vou ter as tensões principais. Imagino que eu tenho as duas tensões principais positivas, de forma que eu marque o seguinte ponto aqui. Aqui é a sigma A e aqui é a sigma B para um determinado caso. Então, o que é que eu tenho aqui? Como ele está dentro da região do envelope de falha, a gente disse que o material está sob segurança, o projeto está seguro. Mas o quão seguro ele está? Quem define isso é o fator de segurança. Se eu traço uma reta da origem, passando pelo ponto, nós chamamos essa reta de linha de carga. Porque nós consideramos que as tensões principais, elas variam proporcionalmente sobre essa linha à medida que eu aumento o carregamento. Imagino que eu estou nessa situação. Se eu aumento o carregamento externo, eu sei que o ponto vai passar para um outro ponto aqui nessa linha, ou seja, as tensões principais elas vão aumentar de forma proporcional. É isso que essa linha significa. Então, se eu tenho essa distância toda, essa medida, vamos chamar aqui de O, vamos chamar esse ponto aqui de F, esse maior, esse aqui vamos chamar de ponto R. Então, o meu fator de segurança, coeficiente de segurança, vai ser OF sobre OR. Eu só preciso medir essas dimensões. Por quê? Ele vai nos fornecer uma medida do quão o meu projeto está resguardado com relação
a linha que vai garantir, que vai prever a falha do material. É uma proporção. Então, eu divido mais uma vez OF todo sobre OR. O coeficiente de segurança aqui dá maior que 1, significa de fato que o projeto é seguro, porque está caindo dentro da região envelopada. E por que para materiais frágeis eu utilizo essa tensão última, né? Porque vocês devem lembrar que o material frágil, a gente define a falha para o material frágil a partir do momento em que começam a aparecer as microtrincas devido ao tracionamento do material. Esse momento a gente considera que é quando ele atinge essa tensão última aqui. Lembre-se que materiais frágeis não apresentam escoamento ou apresentam uma quantidade de escoamento muito pequena. Então, a gente pode considerar que o escoamento de um material frágil, se ele existir, é coincidente com essa tensão última aqui. Então, a gente utiliza esse valor para material frágil.